Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. Olhamos para os números do déficit conhecidos ontem, no âmbito de dados da execução orçamental. O déficit do ano passado terá ficado entre 4,3% e 4,4%, abaixo da meta de 5,5% definida pela Troika. Destas contas, exclui-se a injeção de dinheiro do Estado no Banif. A despesa aumentou de 3,8%, a receita fiscal cresceu mais de 13%. Portugal cumpriu as metas orçamentais em 2013. O déficit da administração pública foi de 4,4%, excluindo o impacto da recapitalização do Banif de 0,4% do PIB. Em números absolutos, o déficit ficou em 7.151,1 milhões de euros, cerca de 1.700 milhões abaixo do acordado com a Troika. Mas eu penso que se pode dizer com confiança que o déficit ficará num valor à volta dos 5%. Sendo que isso representa ainda cerca de 7.150 milhões de euros de despesa a mais relativa à receita, por isso é que existe ainda um déficit na ordem dos 5%, mas que fica cerca de 1.750 milhões de euros abaixo daquilo que era o limite inscrito no próprio programa para o ano 2013. Isto depois de revistas as metas no âmbito da 7ª avaliação. Inicialmente, o Executivo português tinha o compromisso de baixar o déficit em 2013 para os 4,5%. Agora, Portugal conseguiu ficar abaixo das metas iniciais e das revistas. Os valores adiantados pelo Executivo respeitam os critérios acordados com os credores internacionais, ou seja, deixam de fora as despesas com o Banif de 700 milhões de euros e acomodam a receita extraordinária conseguida com o perdão da dívida fiscal de 1.200 milhões de euros. No que respeita à despesa, 2013 representou uma subida nos encargos do Estado de 3,8%, mais 2.208,4 milhões de euros, um aumento justificado pela reposição dos subsídios de férias e de Natal dos funcionários públicos e com a atualização dos encargos das entidades empregadoras com a Caixa Geral de Aposentações. Só com o pagamento dos subsídios, a despesa aumentou 1.059,5 milhões de euros. A contrabalançar este aumento da despesa, as receitas arrecadadas aumentaram 3,8%, num total de 52.749,6 milhões de euros, justificadas pela subida de 12,8% da receita fiscal e pelo crescimento de 34,5% das contribuições para a Caixa Geral de Aposentações e para a ADSE. A fatura paga com o empréstimo da Troika também foi contabilizada. Portugal pagou em 2013 mais 624 milhões de euros em juros do empréstimo dos credores internacionais. Ou seja, a fatura da Troika ficou nos 1.074 milhões. No total, gastou quase 3.000 milhões de euros com juros e comissões pagos à Troika entre 2012 e 2013. Apesar do cumprimento das metas, o Executivo já garantiu, não há margem para aliviar a austeridade. António Gaspar, Mário Caldeira Dias e Rogério Fernandes Ferreira são os convidados deste Conselho Consultivo. Muito bom dia a todos. Rogério Fernandes Ferreira, começava por si e olhando justamente para a decomposição de como é que se chegou a este resultado bastante melhor do que o esperado e volta a ser o dobro dos impostos para metade de cortes na despesa a garantir este resultado. É urgente começar a rever esta equação? De facto, a explicação, eu diria que está em dois aspectos um pouco distintos. Em primeiro lugar, está na receita e não está na despesa. E, em segundo lugar, na receita está essencialmente nos impostos. E dentro dos impostos está essencialmente no IRS. Portanto, a grande explicação continua a ser a receita fiscal, o imposto. Dentro do imposto continua a ser também o IRS, portanto, leia-se as famílias e quem está sujeito à retenção na fonte. E, por outro lado, uma receita extraordinária que correu muitíssimo bem, que foi o regime de regularização de dívidas tributárias. E esta medida em particular não é repetível, ou seja, não teremos para o ano uma reedição. Apesar de ser uma receita corrente, não é, de gerar receita corrente, no fundo é uma receita extraordinária. Aqui há pouco estava a falar com o professor Caldeira Dias a dizer precisamente, noutros tempos as receitas extraordinárias serviam para despesas extraordinárias. Portanto, talvez se devesse aproveitar os excedentes
para consignar a amortização da dívida pública, que o que é importante, de facto, é a descer a dívida pública, amortizar a dívida pública. Muito bem, professor Mário Caldeira Dias, muito bom dia. E olhando justamente para este valor de déficit, a pergunta que vem imediatamente a seguir é, então, para que é que exigimos tanto e, sobretudo, porque é que vamos continuar a exigir tanto? Faz sentido, de facto, manter os atuais níveis de austeridade quando se conseguiu exceder aquilo que era o objetivo? Faz, e eu, mesmo sem fazer o papel velho do Restelo, já há muito tempo que venho a dizer, com ou sem Troika, as coisas eram mais ou menos a mesma e vão ser certamente. Por um lado é isto, quer dizer, as contas públicas estão longe de estar consolidadas, não é? Para além das despesas extraordinárias, também há receitas que se relacionam com as privatizações, portanto há um déficit que tem receitas irrepetíveis, algumas delas vão ter efeitos recessivos, o Tribunal Constitucional ainda não se pronunciou, os impostos não podem continuar eternamente tão altos, embora já se saiba que as pensões nunca voltarão ao que era, mas toda a gente já sabia isso, não é? Portanto isso também não é novidade nenhuma, há muita despesa reprimida, mas sobretudo se quisermos olhar para o futuro e por uma perspectiva de mais médio e longo prazo, é que nem sequer o problema os aspectos estruturais das contas públicas estão resolvidas, nem sequer a maior preocupação de todas, que é o déficit externo. Porque a partir do momento em que se desencadear o crescimento económico e parece que o consumo está a vir outra vez e em força, não é? E acredita que se mantenha com aquilo que está previsto em matéria, quer de SES, quer se passar o corte nos salários na função pública? Pois, eles provavelmente não se manterão na atual forma e o Tribunal Constitucional será sempre um obstáculo, mas de qualquer modo, um obstáculo no sentido que pode tomar decisões sobre esse assunto. Mas as contas públicas, alguns tipos de austeridade vão ter que continuar, esse ou outros, porque os déficits têm que continuar a diminuir até ao zero. Mas se formos só à parte primária, vamos ter que ter excedentes, por uma razão muito simples. A nossa dívida, os tais 130% do PIB, que vai ser agora reclassificado, ainda vai aumentar mais, mas o montante é o mesmo, anda à volta dos 200 mil milhões de euros, não é? O que está previsto e que deve acontecer é que metade dessa dívida seja paga ao longo de 20 anos. Bom, ao longo de 20 anos quer dizer que vamos ter que pagar 5 mil milhões de euros por ano só de dívida. A este montante acrescem os juros. Ora, para pagar isto, quer dizer que vamos ter que ter um superávit primário equivalente a este valor, que é no mínimo 5% do PIB. Embora agora já haja duas janelas de oportunidade e têm que ser ditas, não é? A primeira é que é importante que pela primeira vez as coisas sejam melhor do que se pensavam, é importante para a confiança, pela simples razão que isso é que é o verdadeiro sinal de sair da espiral recessiva. Dizem que não há, mas há e houve espiral recessiva. E depois há de facto duas janelas de oportunidade que devem e podem ser exploradas, que é o crescimento económico. Eu, pelas contas que fiz, um simples 0,8% de crescimento económico dá uma receita que pode ultrapassar os 600 milhões de euros em termos fiscais, e é o problema dos juros. A existência de um programa cautelar, que é um forte contributo para a consolidação da descida dos juros. E, portanto, é uma discussão absolutamente incompreensível se é a irlandesa, se não deixa de ser a irlandesa. Só o programa intercalar é um contributo importante para a descida dos juros. Ora, essa descida dos juros de forma sistemática são, de facto, uma janela de oportunidades, porque o pagamento de juros anda à volta quase dos 8 mil milhões de euros este ano, em 2014. Portanto, juntando essas duas coisas, podia haver aqui uma folga, mas essa folga é uma coisa irrisória face aos compromissos de médio prazo que temos, não é? Não? E quando olhamos em termos estruturais, ou seja, descontado de despesas extraordinárias e receitas extraordinárias, temos um déficit que ficou em 5,1% do PIB. Este número é aquele que nos ensombra relativamente àquilo que tem sido a melhoria dos outros indicadores, António Gaspar? Alexandre, bom dia. Bom, eu gostava de dizer o seguinte: tudo o que desce neste caso, portanto, neste contexto, portanto, em termos da dívida, é interessante e é bom para nós, não é? Agora devemos de ver que esta descida não foi uma descida sustentada, portanto, não se deveu a uma verdadeira consolidação orçamental, portanto, deveu-se, como já foi dito, portanto, digamos, a um conjunto de receitas extraordinárias e à não contabilização para efeitos da Troika, não é, daquilo que a Troika considera, da capitalização do BANIF. Portanto, eu gostava de facto de ver. Há aqui uma fatia importante que é a IRS e essa não Sim, é verdade, mas mesmo assim, mesmo com a IRS que aumentou 35% relativamente ao ano anterior, a 2012, não é? Mesmo assim, os valores, e não nos podemos perder de vista, que o valor inicial contratado com a Troika para 2013 não era 5,5% ou 4,5%.
Depois é que houve uma folga e, digamos, a missão da Junta Técnica mas admitiu... Mas a confirmar-se este valor até está abaixo desse objetivo. Está, mas com estas artimanhas todas, ou seja, com as receitas extraordinárias do perdão fiscal, com o aumento fortíssimo de 35% relativamente a 2012 do IRS, com a não consideração do financiamento ao BANIF dos 800 milhões de euros. Enfim, há aqui um conjunto, digamos, de situações que contribuem de uma forma extraordinária para que isso acontecesse. Naturalmente que é bom. Nós assistimos a uma descida daquilo em termos da dívida face ao PIB. Agora, há uma coisa muito importante, quer dizer, o Estado ainda continua a ser deficitário, ou seja, o Estado está a consumir mais do que aquilo que recebe dos seus proveitos. E é por isso que então não há margem para se não há margem, e mais, e repara uma coisa, mesmo em 2013 o Estado gastou mais 3,5% nas despesas digamos, aquilo que chamamos de despesas de logística do próprio Estado, do que tinha gasto em 2012. Portanto, não faz absolutamente nenhum sentido que o Estado tente alargar agora, digamos, essa baia, portanto, de algum conforto relativamente à situação que temos, porque nós efetivamente não a temos. Quer dizer, o Estado continua a ser mais gastador, continua a gastar mais do que aquilo que tem, e para que a situação se reduza, já não digo nos zero, quer dizer, mas abaixo dos 2%, que é aquilo que está considerado no Pacto de Estabilidade e Crescimento, vai ser muito difícil, porque neste momento, para o ano, vamos ter que registrar os 4%. Bom, mas registrar o 4%, se calhar, relativamente aos 4,5%, aos 4,4% ou 4,6%, aquilo que for, esses 0,5% ou 0,6%, se calhar vão ter mais dificuldades em ser recuperados do que este ano, 1,1% ou 1,2%, porque para o ano já não vão existir estas medidas extraordinárias que tivemos este ano 2013. Mas haverá crescimento? Que poderá, a partida sim, a partida vai haver crescimento, mas quer dizer, eu acho que o crescimento que está previsto vai ser um crescimento que, a meu ver, não vai ser suficiente em termos de receita fiscal, não é? Para ir tapar, portanto, esse buraco que são os 0,6, são 800 milhões ou 1.000 milhões de euros, mais ou menos, que em termos quantitativos, em termos de euros, que representa, portanto, essa diminuição do déficit. Portanto, eu espero que o Estado, uma vez mais, eu sei que há aqui o condicionalismo do Tribunal Constitucional, já várias vezes foi isso dito, mas que encontre, de alguma maneira, alguma engenharia para, sim, no lado da despesa, que é aí que está o problema todo da economia portuguesa, para, no lado da despesa, encontrar alguma situação que possa fazer cortes, que deva fazer cortes, porque há situações que o Tribunal Constitucional, com certeza, não se irá opor, aquelas que resultam do próprio Estado, digamos, da própria logística do próprio Estado, como eu referi anteriormente. Há aí, certeza, espaço para cortar, ainda há muito, muito dinheiro, e para que o déficit não seja sempre à custa daquilo que tem sido até agora. E de resto, esta ideia de cortar as gorduras do Estado, que tinha sido a bandeira deste governo, houve aqui um ensaio do lado do PSD tentar um acordo com o Partido Socialista relativamente àquilo que seria o plafonamento da despesa dos ministérios. Estes números do déficit, e agora aqui peço uma análise obviamente mais política, obrigou o Partido Socialista também a mudar aqui um bocadinho o argumentário. Repare, o problema julgo que não é exclusivamente do Partido Socialista, o problema é de um consenso nacional para a tomada de medidas que sejam estratégicas e que sejam de médio e de longo prazo. Portanto, o problema não é só do Partido Socialista, é evidente que é do Partido Socialista enquanto maior partido da oposição, mas o problema é mais de estratégia nacional e de consenso alargado dentro da sociedade portuguesa. Eu neste aspecto, estou completamente de acordo com o posicionamento do Presidente da República sobre esta matéria. Julgo aliás, isto vê-se os mercados respondem a estes consensos nacionais. E, por outro lado, o problema do déficit português só se resolve naturalmente com crescimento, não se resolve apenas com redução das despesas públicas, até porque há despesas públicas que são muito rígidas. Estamos a falar de salários, estamos a falar de pensões, portanto isso é o grande bolo, é o problema estrutural da despesa portuguesa. Portanto, resolve-se com o crescimento. Apesar de tudo, há alguns sinais positivos e esses sinais positivos revelam-se imediatamente nos impostos. Quer dizer, os impostos também não cresceram apenas por medidas legislativas ou pelo perdão fiscal. Ou seja, se nós compararmos, por exemplo, a receita de novembro e de dezembro, em vez de termos a perspectiva anual que tivemos até aqui há pouco, verificamos que, de facto, há alguns sinais positivos que se encontram nos impostos que ainda são os barómetros da evolução
da atividade económica, nomeadamente o IVA. O IVA aumentou mais do que o que estava previsto, nomeadamente entre novembro e dezembro. O ISP, que não tem praticamente contingências fiscais e, portanto, não tem qualquer influência no perdão fiscal, também sofreu um aumento. O imposto sobre a venda de veículos também se assistiu. E o próprio imposto de selo, que tinha uma previsão em novembro, teve uma execução orçamental negativa em novembro, em dezembro já deu uns sinais positivos. Portanto, há de facto aqui alguns sinais que são positivos, que têm a ver com a evolução da economia e com o crescimento económico, que são positivos e que devem ser, do meu ponto de vista, valorizados, e mais do que isso devem ser estimulados. E para serem estimulados é preciso haver estratégia. Para haver estratégia, naturalmente é necessário consensos políticos muito alargados, onde obviamente tem que estar o Partido Socialista. Deixe-me só perguntar-lhe, porque faz a comparação entre novembro e dezembro, se nos deve preocupar o facto dessa evolução positiva entre novembro e dezembro ter sido uma evolução numa altura em que os gastos tendem a ser superiores por causa do período de Natal. E recuperando aqui a sua experiência, um bocadinho seguindo esta pasta, se podemos ter surpresas desagradáveis quando fizermos a comparação entre dezembro e janeiro, por exemplo? Foi por isso que eu também comparei novembro e dezembro. É que em novembro e dezembro não há, digamos, hipóteses de antecipações de um ano para o outro. E, portanto, de facto, esses sinais que se verificam nesta evolução destes 2 meses são de facto sinais positivos. Eu diria até, sob essa perspectiva que me tem a indicar, nada manipuláveis. Portanto, são dados interessantes de observar e no sentido de uma evolução positiva da economia portuguesa. Professor Mário Caldeira Dias, e ainda aqui numa tónica talvez um pouco mais política, estes resultados acabam por ser resultados ainda atribuíveis a Vítor Gaspar, ao enorme aumento de impostos. Ele saiu antes do tempo. Quer dizer, isso é uma faca de 2 legumes, por o seguinte: quando o Vítor Gaspar teve aquele aumento brutal dos impostos, claro que depois isso mais tarde pode vir a ter efeitos, não é? Mas também não deixa de ser verdade que o aumento brutal dos impostos tem efeitos sobre a economia que atrasou também um comportamento da própria colheita fiscal, não é? Portanto, houve muitas alturas em que se aumentavam os impostos e a receita global descia, o que significa uma distribuição relativamente acelerada da economia, que não tem depois capacidade de resposta para responder em termos fiscais. Há pessoas que diriam que se os impostos tivessem aumentado menos brutalmente, provavelmente este equilíbrio entre a receita e os impostos eram mais elevados, porque os impostos têm... A receita fiscal não... Pode acontecer que a receita fiscal cresça quando os impostos aumentam menos. Pode acontecer, não é? Mas há um estímulo de alguma forma à atividade económica. Mas isso passou, e embora este ano acha que dizer que este imposto extraordinário que as pessoas resolveram pagar vai ter o mesmo efeito recessivos. E houve uma parte dos partidos que finalmente e agora começaram a deitar mais água na fervura e a ter um cuidado muito maior com não haver euforias, não embanderar a arca, etc. Mas houve outra parte destes partidos, nomeadamente na Assembleia, que fizeram uma verdadeira festa com foguetes e com essas coisas. E não há razões para isso? Não há nenhuma razão para isso, antes pelo contrário, até porque mesmo que, além das coisas que já disse na minha anterior intervenção, isto vai tudo desembocar sempre no problema fundamental da economia portuguesa, como eu tenho dito, que é o déficit externo. Se começarmos, como tudo indica, que o crescimento económico vai numa primeira fase, e o IVA pode ser um indicador disso, vai numa primeira fase desencadear o aumento do consumo e a quebra da poupança, rapidamente nós estaremos a provocar um déficit externo negativo. Porque há muita gente que julga que as exportações, e é verdade, contribuem para o crescimento económico. Mas o que contribui para o crescimento económico não são as exportações. É a diferença líquida entre exportações e importações. Aquilo que nós chamamos... Se as importações aumentarem mais do que aumentou as exportações... Por exemplo, em 2015, com um crescimento económico de 1,3%, as exportações líquidas são apenas já 0,4%. Porquê? Porque o crescimento das exportações amainou e o crescimento das importações dá um salto. Logo, o contributo para o produto das exportações e das importações é apenas 0,4%. No fundo, aquilo que está a dizer, trocando por miúdos, é que os portugueses só consomem menos produtos de fora quando não têm dinheiro. E se houver algum crescimento económico, vamos desequilibrar novamente as coisas, é isso? Pode ainda ser pior. Porquê? Porque, de acordo com as regras do comércio internacional e com a nossa ligação à União Europeia, não temos nenhum controle sobre a entrada e saída das importações. A única coisa, como não podemos desvalorizar a moeda,
nem podemos pôr cotas às importações. Quer dizer, a ligação entre as importações e o produto é automática. E, portanto, se provocarmos imediatamente... Quer dizer, há sempre uma solução para cortar as importações, foi aquela que se fez, foi o empobrecimento generalizado. Então, as pessoas não têm dinheiro, não importa. Não têm emprego, não têm salário, não compram, não é? Portanto, esta é a via normal e foi aquela que foi seguida exatamente para travar, porque perante um déficit da balança de pagamentos, nós neste momento só temos uma alternativa, que é pedir dinheiro emprestado, ou vender os anéis, vender reservas do ouro também, que são à volta de 12 mil milhões de euros, também não é muito, ou então a única coisa que temos de fazer é financiar com empréstimo o déficit externo. Ora, isso vai ser cada vez mais difícil e o grande risco, e sobretudo com estas bravatas, não é preciso saídas à Irlanda, etc., por aí fora, se não tivermos nenhum respaldo por fora, há um risco sério daqui a algum tempo, 2, 3 anos, estaremos exatamente na mesma situação da qual acabamos de sair agora. Portanto, se não tivermos cuidado simultaneamente com estes dois desequilíbrios, porque a dívida externa também conta para a apreciação, porque quando eles olham para nós dizem assim, quanto é que os portugueses devem, qual é a capacidade que eles têm ou não para pagar isto. E tanto chegar à conclusão não temos capacidade para pagar, mais uma vez o nosso grande calcanhar daqueles, que é desde há dezenas de anos o déficit externo, vai voltar a fazer o seu papel e a ser a chamada condicionante fundamental da política económica portuguesa. Já entendi que é um crítico relativamente a uma saída irlandesa de Portugal deste programa. No entanto, no caso da Irlanda, as agências de rating apressaram-se a seguir à saída da Irlanda, a elogiar o trabalho feito, a melhorarem o rating, e um dos argumentos que utilizaram foi justamente o facto da saída ter sido limpa. O capital de confiança que um país ganha, como a Irlanda, nos mercados, por ter tido uma saída limpa, não era algo que conviria a Portugal e faria, por conseguinte, baixar juros? A saída limpa tem uma almofada de 25 mil milhões de euros e eu não acredito que o Banco Central Europeu tenha deixado de olhar para a Irlanda. Mas a minha convicção, e eu se fosse credor era assim que pensava, o facto de haver um programa cautelar dá muito mais segurança do que não havendo, porque no fundo o programa cautelar pode ser uma coisa como foi para a banca. Por exemplo, tem aqui 12 mil milhões de euros, precisarem deles. A banca não precisou, só precisou de 6 mil milhões. Podia não precisar de nada, não é? E o programa cautelar pode ser assim. Agora, eu se fosse credor, confiava muito mais em emprestar dinheiro se soubesse... Que há uma rede, que há um fiador, de alguma maneira. É isso mesmo. Portanto, o programa cautelar é a possibilidade de haver um fiador, pode ou não ser necessário. É claro que há outras medidas complementares, como a intervenção no mercado secundário, que vai existir, vai continuar a existir para a Irlanda, eu estou certo. Mas essas combinações também podem ser feitas. Mas uma saída limpa, no sentido puro do termo, não só é indesejável, como é imprudente, como eu julgo que não será sequer possível. Não é? António Gaspar, e olhando para as reações políticas a estes números do déficit, o Partido Socialista, o que lhe pergunto é se o argumentário é sério. Ele disse, por exemplo, que este retificativo já não contemplava a meta dos 3% e era isso que estava fixado nos objetivos com a troca e, portanto, isto não será propriamente uma vitória que foi conseguido à custa do empobrecimento dos portugueses. E esta reação, de alguma forma, é a pergunta que lhe faço, tem uma estratégia implícita do Partido Socialista ou neste momento os portugueses já são pouco sensíveis a estes argumentos? Eu não sou tão redutor relativamente ao que disse o Partido Socialista agora. Não é? Nós olhamos para os últimos 20 anos, 25 anos da democracia portuguesa e vemos o quê? Vemos quem está na oposição diz exatamente o contrário de quem está no governo. Portanto, se fosse o PSD que estivesse na oposição, dizia exatamente o mesmo que o Partido Socialista está a dizer. Portanto, isso é politiquice, aquilo que eu chamo politiquice, que tentam, enfim, a meu ver mal, quer dizer... Os partidos que se ponham nessa posição, a meu ver, mal, portanto, têm que ser consistentes e não usar a politiquice para, aquilo que eu chamo politiquice, para esgrimir alguns argumentos que eventualmente tenham, que para mim não são argumentos. Agora, quer dizer, aquilo que o Partido Socialista disse, ou que eu não falo nos outros partidos da oposição, mas sobre eu pergunto o Partido Socialista porque seria o natural sucessor do verdade, pois. Aquilo que o Partido Socialista diz, no final de contas, é aquilo que os portugueses dizem. Portanto, as coisas estão a caminhar bem, enfim, há um conjunto de indicadores que estão a caminhar bem, mas nós, na vida real, os portugueses, já sentem essa consequência. No final de contas, é isso que o Partido Socialista diz. Portanto, o governo parece que vive no maior dos sonhos, ou para lá caminha, e os portugueses não sentem nada disso. Quer dizer, portanto, falo com as pessoas, os reformados, falo com os trabalhadores, falo com os desempregados, falo com os jovens que andam à procura de emprego. Será que nestes últimos 6 meses os jovens sentiram mais ofertas de emprego? A criação líquida de pós-trabalho é positiva. Não, mas isso não é bem... Bom, vamos lá ver. Mas aí há um conjunto de fatores que podem não ser exatamente assim.
não se contabilizam aqueles que já não estão à procura de emprego efetivo, portanto já se desmoralizaram, digamos, já estão há 2 ou 3 anos e que saíram, digamos, de procurar efetivamente emprego. Esses não contam para as estatísticas dos desempregados, não contam aqueles que imigram também para as estatísticas dos desempregados. Portanto, há aqui um conjunto de pessoas que não contam para as estatísticas dos desempregados e, não obstante essa taxa de desemprego ter vindo a diminuir, ela pode até ter aumentado em termos reais, justamente por estes motivos que disse, mas ela não diminui nos jovens. O desemprego jovem continua a aumentar. Está próximo de 50%. Portanto, ou seja, se for perguntar a todas essas pessoas que sentem no dia-a-dia as consequências de uma crise profunda que vivemos há 4 anos, ou coisa que o valha, se calhar há mais tempo, mas de uma forma mais sentida, há 4 anos, as pessoas não têm digamos, essa noção. Portanto, só para rematar, de facto, aquilo que o Partido Socialista diz não é mais do que, em termos de política, aquilo que qualquer partido, desses grandes partidos, diria na oposição, se estivesse na oposição. E chega para ser a oposição? Chega para ser o próximo governo? Não sei, quer dizer, os portugueses não vão votar. Eu penso que os portugueses não votam, aliás, como foi Sócrates. Eu acho que não votaram a favor do Passos Coelho, votaram contra Sócrates. E agora, se forem votar, um voto de protesto na mesma. Portanto, é um voto de protesto contra quem tem levado, digamos, esta situação de perderem poder de compra todos os dias, que cada vez serem mais pobres e cada vez haver mais pessoas desempregadas, apesar da taxa de desemprego ter diminuído, mas com estas nuances que eu disse, até poderá ter aumentado em termos reais. Portanto, as pessoas vão votar no voto de protesto, não vão votar a favor do Partido Socialista, vão votar contra, tal como votaram contra Sócrates, vão votar contra o Passos Coelho. Meus senhores, desejo-vos um bom fim de semana. O Conselho Consultivo fica por aqui para a semana. Há mais.